Olá, pessoal! Começando mais um Dieta e Saúde ao vivo. Hoje a gente está com a nossa psicóloga Flávia Scavone e a gente vai falar um pouquinho sobre força de vontade na dieta. Como manter o foco, como se manter motivado. E vocês podem ir mandando pra gente perguntas durante a transmissão que a gente vai responder. Fala pra gente de 0 a 10 o quão motivado você tá de continuar na dieta. Tudo bem, Flá? Tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde. Então, hoje aqui na nosso encontro a gente vai tentar derrubar alguns mitos em relação a esse assunto, principalmente para vocês entenderem que é possível a gente treinar a nossa força de vontade, se fortalecer, aumentar a nossa capacidade de se controlar, tá? Então, eu já queria começar o nosso ao vivo de hoje trazendo um exemplo que é muito comum na vida de quem está querendo emagrecer, que são aqueles momentos de conflito onde a pessoa fica em dúvida, né, de que desejo ela vai atender. Se ela vai atender aquele desejo de comer alguma coisa que ela gosta, que pode prejudicar o emagrecimento, ou se ela vai dizer não, vai se frustrar, né, e vai deixar de lado aquela satisfação imediata em prol de atingir aquele objetivo do emagrecimento que vai trazer uma satisfação no futuro. Então, muitas vezes a gente se encontra entre uma coisa e outra, não sabe muito bem como agir. E, às vezes, pode ser que uma pessoa escolha, né, comer aquilo que ela gosta, que ela tem vontade, sem se preocupar se aquilo vai trazer uma consequência para o emagrecimento dela ou não. Então, nessa hora, pessoal, nesse tipo de situação, a gente não pode dizer que essa pessoa não tem força de vontade, porque aqui ela fez uma escolha e ela vai arcar com as consequências. Mas existe uma outra situação que é muito comum também, que é daquela da pessoa que ela acaba comendo, mas ela não sente que ela fez uma escolha, né? Ela sente que ela foi levada, que ela acabou sendo submetida a um impulso, e depois que ela come, ela se sente mal, ela fica, se sente culpada, fica chateada porque gostaria de ter tido um outro comportamento. Então, nesse caso, sim, a gente está falando já de uma falta de força de vontade ou mais uma dificuldade com algumas habilidades que ajudam uma pessoa a ter autocontrole, que é essa incapacidade de dizer não para si mesmo, né? Ou de deixar uma satisfação para depois, de se frustrar naquele momento em prol de um objetivo no futuro. Pessoal, quando a gente está falando desse tipo de situação, a gente está falando de habilidades emocionais que podem ser desenvolvidas ao longo da nossa vida, tá? Porque normalmente a gente fala e a gente até escuta muitas pessoas falando da força de vontade como se ela fosse um traço de caráter, né? Como se ela fosse um aspecto de personalidade que é fixo. Ou a gente nasce com aquilo e se deu bem, deu sorte, ou não, né? Ou a gente não nasceu com aquilo e vai sofrer o resto da nossa vida. Quando, na verdade, pessoal, a capacidade da gente se controlar, de direcionar o nosso comportamento, pode ser aprendido ao longo da nossa vida de acordo com as experiências que a gente vai tendo, tá? Isso acontece desde lá de trás da nossa infância. Se a gente pensar numa criança pequenininha, quando ela não consegue o que ela quer, ela normalmente tem uma reação muito ruim, porque ela não está acostumada a lidar com frustração, ela ainda não tem esse autocontrole. Então ela tende a chorar, se jogar no chão, são as famosas birras, a criança joga objetos, ela morde, porque ela tem uma sensação muito ruim de não ter aquilo que ela quer e não consegue lidar com aquilo. Aos pouquinhos, pessoal, quando aquela criança vai passando por outras experiências iguais àquelas, ela vai aprendendo algumas coisas que depois ela vai levar para o futuro. Né? Então ela aprende, por exemplo, que aquela sensação ruim, depois de não ter o que ela quer, ela passa com o tempo. Ela aprende que ela pode, por exemplo, direcionar o desejo dela de um objeto que ela não pode ter para um outro que ela pode ter. Ela aprende também, por exemplo, que ela pode usar a imaginação dela para ir se distraindo enquanto ela precisa esperar para ter alguma coisa que ela quer. Então são habilidades que vão ajudando aquela criança a se tornar depois um adulto que vai conseguir ter autocontrole, né? Que vai conseguir direcionar melhor o próprio comportamento. Agora, pessoal, quando acontece alguma dificuldade nessa fase da vida, nesse tipo de aprendizado, aquela criança ela pode acabar se tornando um adulto, não só com muita dificuldade de escutar o não que vem da vida, né, os limites que a vida traz, mas também um adulto que vai ter muita dificuldade de dizer não para si mesmo. E aí é nessa hora que a gente fala da falta, né, de força de vontade.
Porque para alcançar muitas coisas na nossa vida, a gente tem que se frustrar, né? A gente tem que abrir mão daquela satisfação momentânea em prol de um objetivo no futuro. Então, se, por exemplo, a gente quer viajar no final do ano, para isso a gente tem que economizar um dinheiro, né? Então, aí durante os meses a gente vai ter pequenas frustrações porque a gente não vai poder comprar alguma coisa, né? Fazer alguma coisa que a gente tem vontade, mas aquilo tem um sentido maior, né? Aquilo de alguma maneira significa ganhar algo mais importante lá na frente. E é por isso que a gente consegue resistir às tentações. Então, se a gente percebe que a gente chegou na idade adulta com essa dificuldade de se controlar, a gente pode começar a se treinar de algumas maneiras, né? E o primeiro aspecto aqui é a gente observar se existe um bom motivo, né? Se existe um sentido para aquele não que a gente está dando para a gente. Então, por exemplo, se a gente está querendo mudar a nossa maneira de comer, se a gente está querendo mudar os nossos hábitos alimentares, se a gente quer emagrecer. Muitas vezes a gente começa uma dieta e nem se pergunta do porquê que a gente está entrando naquilo, né? E dependendo do motivo pelo qual a gente está escolhendo emagrecer, aquele motivo ele não vai ser forte o suficiente para equilibrar os nossos desejos de comer coisas que a gente gosta ou, né, de passar algum tipo de desconforto e algum tipo de vontade. Por isso que existem até algumas pesquisas, pessoal, mostrando que aquelas pessoas que sofrem algum problema de saúde, que tiveram algum susto, como, né, uma crise de pressão alta, um derrame por causa do excesso de peso, essas pessoas elas vão ter mais facilidade de emagrecer do que pessoas que não tiveram esse tipo de problema. Isso porque existe uma força extra que vai ajudar a equilibrar aquele desejo, né? Na hora que der aquela vontade de comer ou na hora que der aquela vontade de abandonar o processo de emagrecimento, a pessoa ela pode acessar, né, muitas vezes aquela sensação de medo de morrer ou de medo de passar por uma situação como aquela desconfortável de novo, e aquilo com certeza fortalece o autocontrole e dá um sentido maior para aquela modificação de comportamento. E um outro ponto aqui que é importante para a gente também desenvolver é essa habilidade da gente conversar com a gente mesmo, né? Ter esse diálogo interno para decidir o que é mais importante e também conseguir projetar, né, as consequências do nosso ato, conseguir de alguma maneira imaginar o futuro para tentar entender o que aquela nossa escolha vai trazer para a gente e se a gente está disposto a bancar aquela consequência. Então, muitas vezes, né, na hora que a gente está entre comer alguma coisa que a gente gosta ou dizer não para aquilo em prol do emagrecimento, a gente se esquece do amanhã, né? A gente é tomado por um impulso, só pensa naquele momento presente, come e depois vai ter que lidar com as consequências. Então, essa habilidade de refletir, por exemplo, né, de parar para pensar como é que será que eu vou me sentir daqui a 2 dias se eu subir na balança e o meu peso não tiver diminuído ou tiver aumentado. Eu vou estar bem com isso? Né? Eu vou estar ok? Isso faz parte da minha escolha? Eu vou estar bancando de uma maneira responsável e consciente essa minha escolha? Conforme a gente vai fazendo esse exercício, né, a gente vai criando esse autoconhecimento, ampliando a nossa consciência e fazendo escolhas com mais responsabilidade e com menos influência dos nossos impulsos, tá? Tudo bem até aqui? Bom, tudo bem. Muita gente está perguntando aí sobre ansiedade, né? Se está relacionado essa coisa da ansiedade com a falta de força de vontade. E a Cris, ela pergunta como evitar esse descontrole, então, em relação à comida, né? Ela chama até de compulsão alimentar essa vontade de comer que acaba fazendo ela perder a motivação. Tá, então acho que aqui a gente está falando de 2 coisas diferentes. Eu vou tentar falar um pouquinho por cima delas, mas, pessoal, vale a pena, então, vocês depois visitarem ali na nossa página 2 ao vivos que a gente já fez aqui, um sobre ansiedade e outro sobre compulsão alimentar. Porque, na verdade, pessoal, vocês têm até razão de estar fazendo essa pergunta. Porque muitas vezes a nossa dificuldade de controlar um impulso, ela está relacionada com uma dificuldade de lidar com um sentimento específico. Então, às vezes, por exemplo, se a gente tem um transtorno de ansiedade generalizado ou se a gente tem um transtorno da compulsão alimentar periódica,
né, que são transtornos onde a gente lida com essa dificuldade de conter impulso, fica muito difícil da gente controlar aquilo sozinho. Né? A gente precisa de um atendimento especializado, de uma avaliação e de uma equipe multidisciplinar. E até é importante, se a gente tem essa dúvida, se a gente está bem ou não, passar por um profissional como um psiquiatra para fazer uma boa avaliação. Tá? E muitas vezes, pessoal, a comida, ela surge como uma maneira de fazer com que a gente se sinta melhor. Porque por causa dos componentes químicos que ela tem, por causa do prazer que ela traz e por causa das memórias afetivas relacionadas com os alimentos, né? Então, muitas vezes a gente acaba comendo mesmo, não porque a gente tem vontade, mas mais para se sentir melhor e muitas vezes para evitar de entrar em contato com o desconforto que algum sentimento pode trazer, tá? Então é lógico, se em relação ao sentimento, a gente vai ter que lidar com esse sentimento de uma forma específica. Mas como a gente está falando aqui da força de vontade, existem sim algumas formas da gente conseguir manter essa resistência em relação aos nossos comportamentos mais em alta. Então, por exemplo, vale a pena a gente começar a pensar na força de vontade também como um tanque de combustível, né? Que é uma coisa que a gente não pensa muito, né? Que a gente acorda se a gente está descansado, se a gente está tranquilo, se a gente está bem alimentado, né? Logo pela manhã, a gente está com o nosso tanque cheinho, a gente está super resistente. Conforme a gente vai passando o nosso dia, esse combustível vai sendo consumido. E se a gente dirige mal a nossa vida, a gente vai consumir mais combustível. E se a gente conseguir se proteger, a gente vai ter reserva para lidar com os momentos mais difíceis. Então, a gente sabe que estresse, conflitos emocionais, ter que tomar muitas decisões, o cansaço, a falta de sono e até a fome são situações que deixam a gente mais suscetível ao impulso e com menos resistência, com menos autocontrole, tá? Então, se a gente está querendo ter mais força de vontade, a gente precisa também olhar como que a gente está vivendo a nossa vida. Porque é lógico, pessoal, que a gente nunca vai conseguir eliminar o estresse, né? Isso nem é uma coisa boa. O estresse é bom para manter a gente ativo, para que a gente consiga, de alguma forma, superar os nossos desafios. Mas a gente pode observar a nossa vida com mais atenção para tentar descobrir aonde a gente está gastando energia de maneira desnecessária, tá? E lógico, se a gente consegue modificar isso, a gente vai poupar energia para usar essa força de vontade em momentos que a gente não tem controle. Então, por exemplo, pessoal, planejamento e organização. Quando a gente não se planeja ou quando a gente tem uma vida muito desorganizada, a gente vai passar por vários momentos de estresse pequenos que vão irritando a gente, vão deixando a gente nervoso. É lógico, no final do dia a gente está muito mais cansado, né? Ou, por exemplo, se a gente resolve fazer uma dieta muito radical para emagrecer e fica sem comer, e aí a gente fica com fome, por exemplo. A fome, ela vai acionar na gente o nosso instinto de sobrevivência. Então, todo o nosso organismo vai ser empurrado a buscar comida de alguma maneira. Então, quando a gente faz isso, a gente com certeza rebaixa a nossa capacidade de se controlar e fica muito mais suscetível, né, às tentações, que é o que acontece muito quando a gente tem aquela famosa fome noturna. Tem muitas pessoas que dizem que conseguem se controlar ao longo do dia, mas quando chega à noite, né, a dieta vai pelos ares, justamente porque viveu o dia de uma forma tão estressante que acabou se desgastando e chegou ali à noite e não tinha mais energia para conseguir lidar com esses conflitos, tá? Muito legal você falar isso, inclusive muita gente dizendo que quando chega esse horário à noite, geralmente procura doces, procura esse tipo de alimento para descontar esse estresse, essa ansiedade. A Letícia, ela pergunta para você: como você associa a ansiedade crônica com a falta de força de vontade? Essas duas coisas estão associadas? Eu acredito que sim, porque na verdade, pessoal, quando a gente tem qualquer tipo de transtorno de humor, a gente está mais vulnerável, a gente está mais fragilizado. O nosso organismo está tendo que dar conta daquele sentimento, daquele mal-estar. Então é lógico que naquela hora, controlar o que a gente vai comer fica em segundo, em terceiro plano. Né? Além do que, pessoal, volto a dizer, eu acho que é o que a Ana estava trazendo aqui. A comida, ela tem componentes químicos que ajudam a gente a se sentir melhor, né? A gente sabe, por exemplo, que o chocolate contém um aminoácido que chama triptofano,
que aumenta a nossa produção de serotonina. Então, muitas vezes, para lidar com uma depressão, para lidar com uma ansiedade, a gente usa a comida para se sentir melhor. É como se a gente estivesse querendo se medicar através do alimento. Então, se a gente não cuidar disso primeiro, fica muito difícil a gente conseguir modificar a maneira da gente se alimentar, tá? Muito legal. É difícil, né? Essa coisa, muita gente tá falando, eu chego em casa, eu ou acabo dormindo sem jantar, porque eu me sinto muito culpada de comer à noite, ou eu acabo comendo demais para compensar esses estresses do dia, né? Existe alguma atividade, algum jeito da gente canalizar esse estresse, ou mesmo se livrar desse peso que a gente acaba descontando na comida, né? Às vezes fazer um exercício. O que a gente pode aliviar a nossa sensação pra gente acalmar e comer na dieta? Eu acho que a gente pode até fazer várias coisas que trazem algum tipo de bem-estar físico e mental pra gente. Agora, o ideal, pessoal, é que a gente não se deixe chegar nesse ponto. Porque vários estudos mostram já que quando a gente chega nesse nível de estresse, fica muito difícil da gente se controlar, até da gente, por exemplo, ir para uma academia. Então, o ideal é que quem passa por isso tente olhar como é que está vivendo o dia a dia, o que está acontecendo desde manhã até a noite. Porque é muito o que eu falei naquele momento, né? Às vezes a gente nem percebe como é a gente mesmo com o nosso estilo de vida que cria esse desgaste, que cria esse estresse. A gente se mete em conflito, a gente esquece onde a gente colocou a chave, a gente deixa tudo para a última hora, né? A gente paga contas atrasadas, tem que pagar a multa, chega atrasado dos lugares, está sempre correndo. Tudo que às vezes com um pouquinho de organização e um pouco de planejamento, a gente já aliviaria muito, né? Aí esse peso e conseguiria chegar no final do dia muito mais leve. Mas é lógico, acho que cada pessoa tem que ir buscando o que faz com que ela se sinta melhor. É lógico que a atividade física ajuda a gente a se sentir bem, ela traz consciência corporal, ela aumenta a nossa produção de endorfina, traz o relaxamento muscular, faz com que muitas vezes a gente encontre pessoas e se divirta, né? Então, técnicas de relaxamento. Agora, o ideal é que a gente consiga, sim, observar por que é que a gente está chegando no final do dia tão pesado, o que a gente está fazendo com a nossa vida que está, de alguma maneira, né, deixando a gente chegar nesse ponto. Muito legal. A Daniela, ela fala um pouquinho do que acontece depois que a gente, né, acaba perdendo a força de vontade. Ela perguntou aqui, quando a gente cai e acaba se frustrando, como que a gente volta na nossa mente, voltar sem medo de errar de novo, de sair da dieta de novo? Tá, eu acho que o mais importante aqui, pessoal, é a gente entender, e a gente até tem, né, um ao vivo sobre isso, que é como a gente lida com as recaídas, vale a pena dar uma olhadinha. A gente tem que entender que todo o processo de mudança, de aprendizado, ele tem dificuldades, ele tem recaídas, a gente vai errar, não tem como a gente aprender uma coisa nova sem errar. Então a gente não tem que colocar esse peso tão grande numa escorregada, né, numa enfiada de pé na jaca. Tudo bem, a gente tem que aprender a se perdoar, a gente tem que aprender a ser mais leve, a dar mais risada das nossas dificuldades, para que a gente vá contornando isso de uma forma mais tranquila e mais saudável. Vacilou, o importante é a gente aproveitar aquela situação para tentar entender o que acontece com a gente, né? Por que é que a gente tem por que a gente se fragiliza? E aí a gente chega no terceiro ponto que eu queria falar aqui para vocês hoje, que é a questão do que a gente chama de uma pessoa, né? O que a gente entende por uma pessoa com força de vontade. Porque muitas vezes a gente tem essa impressão que a pessoa com força de vontade é aquela que consegue ficar diante de alguma coisa que ela gosta muito, então ela está diante de um bolo de chocolate, olhando para aquilo e resistindo bravamente. Quando, na verdade, pessoal, as pesquisas mostram que as pessoas que a gente entende como, né, pessoas com força de vontade são aquelas que se conhecem, a ponto de entender aonde elas ficam mais vulneráveis à tentação e elas conseguem se proteger dessas situações. Então, na verdade, elas vão evitar, né, ficar diante daquele bolo de chocolate ao invés de ficar encarando ele o tempo inteiro. Porque cada vez que eu tenho que dizer não para mim mesmo, eu vou estar usando um pouquinho daquele combustível da força de vontade. Então, por exemplo, se eu gosto de chocolate, aí eu encho a minha casa de chocolate, tem chocolate no armário, na despensa, na geladeira. Se eu vou pro trabalho, eu coloco aqui do lado na minha gaveta mais chocolate. A todo momento que eu encarar aquilo, eu vou ter que dizer um não, eu vou ter que dizer outro não. Chega uma hora que ninguém aguenta, ninguém é de ferro, né? Então, a pessoa que tem força de vontade, a pessoa que alcança o objetivo, ela normalmente consegue evitar essas situações que a gente mesmo cria
para se proteger, né? E para que essa energia sobre, para que ela consiga dizer não em alguns momentos aonde ela, né, ela está em situações que ela não tem controle, como uma festa, um restaurante, uma viagem, que daí ela não vai conseguir mexer naquele ambiente, tá? Bom, então agora a gente já vai encerrando. Acho legal a gente, para encerrar aqui, falar um pouquinho que sempre, né, não é fácil. Muitas vezes a gente acaba tendo uma recaída ou acha que vai, de repente, emagrecer muito rápido. E, na verdade, é um processo, as coisas acontecem devagar, mas elas acontecem. Então, queria que você desse uma encerrada pra gente, Flávia. Eu acho que o importante para ficar aqui para todo mundo, pessoal, é que força de vontade é uma habilidade que a gente pode aprender, que a gente pode desenvolver, que a gente pode fortalecer desde que a gente treine, como tudo na nossa vida. Então, a gente tentou um pouquinho, tentou de um jeito, não deu certo, tenta de outro, a gente vai descobrindo as nossas fragilidades, a gente vai descobrindo o que funciona pra gente, isso é na prática, é no dia a dia, a gente tem que ter paciência até, né, que esse aprendizado aconteça. E com certeza recaídas fazem parte, é o processo natural da mudança e da transformação. Bom, gente, então muito obrigada ao pessoal do Dieta e Saúde, o pessoal do Minha Vida e do Tecnonutri, que sempre assistem a gente. Toda semana a gente faz uma transmissão ao vivo nova, então a gente espera vocês semana que vem para mais uma transmissão ao vivo. A gente vai responder as dúvidas de vocês nos comentários, então curtam a nossa página, fiquem ligados e baixem também o aplicativo do Dieta e Saúde para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o programa e saber um pouquinho mais sobre alimentação saudável. Tchau, gente, até a próxima! Até!